O segredo para suportar todas as fases da vida com firmeza na palavra. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que nós precisamos conhecer a palavra para viver uma vida com Deus, para viver uma vida de obediência a Deus. Nós precisamos conhecer ela e aí precisamos obedecer, precisamos confiar. Mas o segredo, o maior segredo disso, além de conhecer, porque lá em João 8,32 está falando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade que vai nos libertar. Mas para nós continuarmos firmes, sempre constante, sempre abundante, isso quer dizer o quê? Sempre confiante na palavra de Deus, nós precisamos usar a nossa fé. Como diz lá, como eu falei em Hebreus, né? É a fé que faz nós agradar a Deus. E a fé no quê? Fé na palavra dele. O segredo é nós termos fé total na palavra de Deus. Se nós só conhecermos a palavra, mas nós não tivermos uma fé firme nessa palavra, quando vier os embates da vida, quando vier as circunstâncias da vida, situações de doença, situações financeiras, situações na família, espirituais, sentimentais e tantos problemas que surgem na nossa caminhada. Como nós vamos suportar tudo isso? Como nós vamos enfrentar e vencer tudo isso? Com a nossa fé firme na palavra de Deus. Este é o maior segredo. Que não é um segredo, porque ali está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas muitas vezes nós pensamos que nós temos fé. Não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra. Mas aí surge uma enfermidade. Vem o desespero, o que eu vou fazer? Aí a pessoa vai lá no médico, recebe, faz o exame, recebe lá o diagnóstico e dependendo da situação a pessoa se desespera, a pessoa não sabe o que fazer. E daí? Aonde está a fé na palavra? Porque nós temos que entender o seguinte, nós falar que temos fé, todos nós falamos. Mas a fé que agrada a Deus é uma fé firme na palavra de Deus. Surge um problema financeiro, vem o desespero, o que eu faço? E agora? Onde eu vou? Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Tipo assim, a pessoa não busca aquela fé firme na palavra. Se Deus falou isso, então tá falado. Eu vou confiar nessa palavra, vou ficar firme nessa palavra, porque Deus vai me honrar, Deus vai abençoar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, então eu vou ter fé na palavra dele. Eu não vou agora ter fé nessa situação, nesse problema. Isso é muito sério, porque assim, muitos de nós, muitas vezes, nós nos abalamos com as circunstâncias, com as notícias, com os problemas que vêm. E nós nos esquecemos de nós confiar totalmente na palavra. Nós trazemos para a nossa vida muitos argumentos do mundo. Nós trazemos muitas ideias do mundo. Não, mas fulano aconteceu isso com fulano. Com ciclano aconteceu isso. E ele era crente, ele confiava em Deus. Mas se a palavra está dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores, quem é que está mentindo? É a palavra ou é o mundo? Ou é o que o mundo está dizendo para mim? O que as pessoas, as coisas que acontecem no mundo, aquele fulano lá aconteceu isso. Tá, mas é isso que vale mais do que a palavra de Deus? Quando eu estou aqui falando de ter fé firme na palavra, é uma fé que não arreda o pé da palavra. É uma fé firme nessa palavra. É orar firme nessa palavra. É declarar essa palavra para o Senhor e para o mundo espiritual. Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso. Eu vou crer nisso, é isso que eu creio, isso vai acontecer na minha vida. Essa palavra aqui vai acontecer na minha vida. Não é isso que está me amedrontando. Não é isso que está vindo contra a minha vida, não. Isso não vai prosperar. O que vai prosperar é a tua palavra na minha vida. Então, a fé firme na palavra. Surge um problema financeiro, o mal que for, na área que for, que se levantou contra a tua vida, o que você precisa é ter fé firme na palavra.
Lá em Provérbios 3:5, eu falo muitas vezes aqui no canal sobre essa palavra, eu amo essa palavra que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Se nós parar e pensar o que está dizendo essa palavra, aqui está dizendo de todo. Não é eu deixar, eu confio na palavra. Pá, mas o médico falou isso. Pá, mas a minha situação financeira tá assim. Então, nesse caso, quando eu faço isso, eu não estou confiando totalmente no Senhor. E ali está dizendo, confia totalmente no Senhor de todo o teu coração e não se estribes, quer dizer, não se apoie no seu próprio entendimento. E qual é o nosso próprio entendimento? Bah, mas fulano falou isso. Bah, mas e agora? Realmente a situação tá difícil. Pai, a minha família, o que é que eu faço? A família tá assim. Quer dizer, eu estou me apoiando no meu próprio entendimento. Agora, quando eu tenho uma fé firme na palavra, que é o segredo para nós vencermos, para nós suportarmos todas as fases da vida. Porque todos nós temos fases boas, fases difíceis, fases ruins, fases péssimas, todos nós temos todas as fases, quer dizer, todas as estações, como as estações do ano, também vêm na nossa vida. Vem a primavera, né, que é um tempo bom, vem o verão. Agora também vem o tempo de outono, vem o tempo de inverno, que é um tempo mais difícil. E daí? Como é que nós vamos vencer todos esses tempos, quer dizer, todos os momentos da nossa vida? Somente com fé firme na palavra. Mas como eu disse antes, é ficar com o pé ali firme. Eu não arredo o pé dessa palavra. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ser valentes na palavra. E uma coisa que a gente precisa parar e pensar é sempre olhar para a Bíblia, sempre olhar para a palavra de Deus. Quando nós olhamos para os homens do passado, os homens que venceram na presença de Deus, como Abraão, como Davi e tantos, e são, né, tantas histórias tremendas e maravilhosas que são exemplos para nós seguir. A história de Abraão, nós temos que entender que Abraão não tinha ali uma palavra. Não tinha a Bíblia naquela época. Então ele não tinha uma palavra para ele ler e para acrescentar a fé dele. Não. Mas ele acreditava em Deus. E quando Deus falava com ele, ele simplesmente tomava aquilo como uma lei, como realmente ele tinha que cumprir com aquilo. E ele confiava tanto no Senhor que quando Deus disse para Abraão, pega o teu filho e oferece ele para mim lá no Monte Moriá. O que acontece? Né? Lá no monte. Então o que acontece? Quando Deus pediu o seu filho para Abraão, filho de Abraão, Abraão não ficou questionando a Deus. Não ficou, pá, meu Deus, mas como que agora pediu o meu filho, o filho que o Senhor me deu, o Senhor me pede? Ele não ficou questionando, não ficou falando com Deus, não ficou murmurando, reclamando. Ele obedeceu. E por que Abraão obedeceu? Quando nós lemos essa palavra, ela é muito profunda, ela é muito tremenda, essa história de Abraão. Por que Abraão obedeceu assim tão, né, sem reclamar, sem murmurar? Porque Abraão acreditava na palavra, quer dizer, né, no que Deus falava, no que Deus fazia. Ele acreditava tanto em Deus, ele acreditava de todo o coração dele, que ele simplesmente, ele sabia que Deus ia fazer algo. Não sabia o quê? Mas Deus é Deus. Deus era Deus sobre a vida dele. Deus era maior sobre a vida dele. Então, da mesma maneira, eu e você, nós temos que ter uma fé firme na palavra. Se Deus falou que o Senhor Jesus já levou nossas enfermidades, então ele já levou. Ai, mas eu tô sentindo, Veroniza, mas eu tô sentindo isso, mas eu tô sentindo... Sim, a gente sente e às vezes vem situações bem difíceis na saúde, sim. Mas nenhum problema mais difícil, mais terrível, mais doloroso é maior que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa maior. A palavra de Deus é a verdade. Mas ela só vai se cumprir se nós colocarmos fé total nessa palavra. Então, esse é o recado de Deus para o teu coração, porque nós precisamos ter uma fé firme na palavra. Não é uma fé meia boca. Não é uma fé como o mundo fala, ou como a grande maioria, né, se nós formos pensar, dos cristãos, eles dizem, eu tenho fé na palavra, eu tenho fé em Deus, mas na hora da situação, porque assim, ó, dizer que nós temos fé é muito fácil, mas é na hora
da batalha, da guerra, da circunstância que vem, da má notícia, é que nós vamos demonstrar para Deus. Nós não precisamos mostrar para ninguém, é para Deus que nós realmente confiamos na palavra dele. É neste momento. Por isso que quando nós falamos que nós confiamos na palavra, mas quando chega a situação e é difícil e aí a gente já se apavora, se escabela, não sabe o que fazer, até ora, mas fica duvidoso. A gente não está agradando a Deus em nada desse jeito. A gente está desagradando a Deus. Estamos fazendo o contrário do que fala em Hebreus 11. Então, pense nisso. O segredo para eu e você vencer todas as fases, todas as batalhas, todas as adversidades da nossa vida é uma fé firme na palavra. Não é colocar assim, vamos dizer, Deus falou tal coisa, Deus fala tal coisa na palavra. Ah, mas o fulano falou tal coisa. Tá, mas como assim? Quer dizer que o que o fulano falou é mais importante que a palavra e mais sério? É mais verdade que a palavra? Nós temos que prestar atenção nisso. Ah, mas fulano falou, bah, isso aí não tem jeito. Tá, mas e daí? E a palavra de Deus, o que ela diz? A palavra de Deus diz que não tem jeito? É isso que ela diz? Ela diz que para Deus não existe nada impossível. Então é isso que eu e você precisamos, isso é muito sério, preste atenção nisso. Eu falo isso para ti porque nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Nós não podemos brincar com essa palavra. Se ela falou, tá falado. Ah, mas eu tô sentindo isso. Tá, mas eu tô sentindo, mas eu tenho que ir para cima desse mal que está vindo contra a minha vida, eu vou ter que ir contra esse mal com a palavra. Se eu for com a palavra, se eu for declarando, se eu for para cima, se eu for resistindo o mal com a palavra de Deus, ele vai fugir, é o que a palavra de Deus diz. Então ele só vai fugir se eu fizer algo. Agora, se eu pensar assim, mas fulano disse isso, fulano disse aquilo, e aí? Aí não tem jeito mesmo, porque a pessoa está acreditando mais do que o fulano disse, o que ciclano disse, o que na palavra de Deus. Não tem. Nós temos que entender que só tem jeito se nós confiarmos na palavra e nós declararmos ela, e nós ir para a luta, e nós ir para a batalha. Eu estou sentindo, mas eu não aceito isso. Eu vou para cima do mal. Está acontecendo isso na minha família, está acontecendo isso nas minhas finanças, mas eu não aceito isso, porque Deus é maior e Deus vai me dar vitória. E usa a palavra e declara a palavra e ora a palavra e repreende o mal. Vai para cima com a palavra. Tendo fé firme na palavra, você vai para cima do mal com a palavra de Deus, quer dizer. Então, vai para cima do mal com a palavra de Deus e lembre-se, o segredo é fé na palavra. Só conhecer a palavra não resolve de nada. Só conhecer não. O conhecer é importante para ser liberto, mas precisa ter o processo da fé. Se não tiver fé com obras, que fé com obras é o quê? Fé com obras é usar a palavra de Deus sobre o mal e ir para cima do mal com a palavra. Então, fica firme nessa palavra. Medite nessa palavra e use a tua fé para você vencer todas as batalhas, para você vencer todas as fases da vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para o teu coração e eu peço que você medite nela, porque é tremendo isso. Quando nós entendemos que os homens do passado, eles não tinham Bíblia, eles não tinham uma leitura ali para ler, para aprender, mas eles tinham o poder de Deus, eles tinham a presença de Deus. E eles acreditavam no poder que Deus tinha para dar vitória para eles. E é isso que eu e você precisamos. Hoje nós temos a palavra para acreditar mais ainda, confiar mais ainda que Deus é conosco para nos dar vitória em todas, todas. Entenda, quando se fala todas as circunstâncias, todas as dificuldades, quando Deus diz que Ele é o Deus do impossível, é do impossível. Acabou. Então nós temos que acreditar nisso. Tá? Então essa é a palavra de Deus para o teu coração. Peço que você medite, pratique ela, busque praticar, que é isso que eu e você precisamos fazer. E agora eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e também dê uma olhada na descrição, que tem uns materiais preciosos para a tua vida de fé. Tem uns livros ali preciosos de batalha na mente, do poder das palavras, ali livros ali sobre a tua identidade, o que você é em Deus, né? Quem você é em Deus. Você precisa aprender a crescer mais. Então dê uma olhadinha ali na descrição e escolha e invista na tua vida de fé, que é o melhor investimento que você faz. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se tiver um comentário eu vou gostar de te responder. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!